Você já se perguntou por que milhares de pessoas ao redor do mundo escrevem uma simples sequência de números em um papel, na tela do celular ou até mesmo na palma da mão, acreditando que isso pode influenciar a própria realidade? À primeira vista, parece apenas uma combinação aleatória de algarismos, sem qualquer significado especial. Mas existe um mistério por trás dessas sequências que desperta curiosidade há décadas. Há quem diga que elas funcionam como códigos capazes de organizar intenções, enquanto outros afirmam que tudo não passa de um poderoso exercício mental. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: milhões de pessoas continuam utilizando esses números todos os dias. Neste vídeo, vamos explorar a origem dessa ideia, entender por que ela desperta tanto interesse e descobrir o que pode realmente acontecer quando alguém transforma uma simples sequência numérica em um ritual diário de foco e propósito. Prepare-se, porque esta jornada começa muito antes dos números aparecerem. Antes mesmo de falarmos sobre Grabovoi, vale lembrar que os números sempre exerceram um fascínio especial sobre a humanidade. Desde as civilizações mais antigas, eles eram vistos não apenas como ferramentas de cálculo, mas também como símbolos de ordem, equilíbrio e significado. Os egípcios utilizavam proporções matemáticas em suas construções monumentais. Os gregos, especialmente Pitágoras, acreditavam que a estrutura do universo podia ser compreendida através dos números. Em diversas tradições espirituais, determinadas combinações numéricas passaram a representar ideias de harmonia, transformação e conexão. Independentemente da crença de cada pessoa, os números sempre estiveram presentes na forma como tentamos compreender o mundo ao nosso redor. Talvez por isso determinadas sequências despertem tanta curiosidade até os dias atuais. Foi dentro desse contexto que surgiu o nome de Grigori Grabovoi, um matemático e pesquisador russo que se tornou conhecido por divulgar a ideia de que determinadas sequências numéricas poderiam ser utilizadas como instrumentos de concentração e intenção. Segundo seus ensinamentos, cada combinação representaria um objetivo específico, como prosperidade, equilíbrio, saúde ou proteção. Essas ideias ganharam espaço em comunidades interessadas em espiritualidade e desenvolvimento pessoal, espalhando-se rapidamente pela internet. Ao mesmo tempo, elas também despertaram muitas críticas e controvérsias. É importante compreender que essas afirmações não possuem comprovação científica robusta e são vistas de maneiras muito diferentes por pesquisadores e praticantes. Ainda assim, o interesse pelas sequências permanece surpreendentemente alto. Mas afinal, por que tantas pessoas continuam escrevendo esses códigos todos os dias? A resposta pode estar menos nos números em si e mais no comportamento humano. Quando alguém escolhe um objetivo claro e passa alguns minutos diários concentrando sua atenção nele, ocorre um fenômeno psicológico interessante. O cérebro tende a direcionar mais atenção para informações relacionadas àquilo que ocupa sua mente com frequência. Esse processo é conhecido pela psicologia como atenção seletiva. Em outras palavras, quando você mantém um propósito constantemente presente, passa a perceber oportunidades, ideias e possibilidades que antes poderiam passar completamente despercebidas. Nesse sentido, os números podem funcionar como um lembrete visual permanente daquilo que realmente importa para quem os utiliza. Imagine alguém que deseja melhorar sua situação financeira. Em vez de apenas repetir mentalmente esse desejo de forma vaga, essa pessoa passa diariamente alguns minutos escrevendo uma sequência associada, para ela, à prosperidade. Durante esse ritual, visualiza metas, organiza pensamentos e fortalece seu compromisso com determinadas ações. O número, nesse caso, deixa de ser apenas um conjunto de algarismos e passa a representar um símbolo de foco. A transformação, portanto, pode não acontecer porque existe um poder oculto dentro da sequência, mas porque ela ajuda a manter a mente alinhada com um objetivo específico. E quando foco, disciplina e ação caminham juntos, as chances de perceber oportunidades costumam aumentar significativamente. Existe outro aspecto fascinante nesse processo. O cérebro humano responde com muita intensidade aos símbolos. Uma simples aliança representa compromisso. Uma bandeira representa uma nação. Um diploma representa anos de dedicação. Da mesma forma, para quem acredita no significado das sequências numéricas, cada código se transforma em um símbolo carregado de intenção. É justamente essa associação emocional que torna o ritual tão poderoso para algumas pessoas. O símbolo passa a lembrar diariamente quem ela deseja se tornar e quais atitudes pretende cultivar. E essa repetição constante fortalece novos padrões de comportamento ao longo do tempo. Outro motivo pelo qual as sequências de Grabovoi despertam tanta curiosidade é que elas parecem oferecer algo que muitas pessoas procuram: uma sensação de direção. Em momentos de incerteza, o ser humano tende a buscar práticas que tragam organização mental.
Escrever uma sequência, respirar profundamente e refletir sobre o objetivo pode funcionar como um momento diário de pausa, reduzindo a ansiedade e aumentando a clareza sobre os próximos passos. Mesmo pessoas que não acreditam em qualquer efeito espiritual podem encontrar valor nesse hábito justamente por criar espaço para reflexão consciente antes de agir. Ao mesmo tempo, é importante manter uma postura equilibrada. Nenhuma sequência numérica substitui estudo, planejamento, trabalho consistente ou boas decisões financeiras. A própria história mostra que mudanças significativas costumam surgir da combinação entre mentalidade, preparação e ação. Quando práticas simbólicas são utilizadas apenas como complemento para fortalecer disciplina e propósito, elas podem fazer sentido para algumas pessoas. Mas esperar que um conjunto de números produza resultado sozinho pode gerar expectativas irreais. O verdadeiro crescimento quase sempre exige participação ativa de quem deseja transformar a própria realidade. Existe ainda um fenômeno conhecido como efeito placebo, amplamente estudado pela ciência. Em determinadas situações, a simples expectativa positiva pode influenciar a maneira como uma pessoa percebe desafios, toma decisões e reage diante das circunstâncias. Isso não significa que qualquer crença seja verdadeira, mas mostra como nossa mente pode influenciar nosso comportamento. Quando alguém acredita profundamente que um ritual representa um novo começo, essa convicção pode aumentar sua confiança, persistência e disposição para agir. Em muitos casos, são justamente essas mudanças de comportamento que acabam produzindo resultados concretos ao longo do tempo. Talvez o maior ensinamento por trás das sequências de Grabovoi não esteja nos números, mas na intenção que eles representam. Todos nós possuímos hábitos invisíveis que moldam nossas decisões diariamente. Algumas pessoas escolhem escrever metas. Outras fazem meditação, oração ou mantêm um diário. Há quem utilize símbolos, frases ou imagens para lembrar constantemente de seus objetivos. As sequências numéricas podem ocupar esse mesmo papel para quem encontra significado nelas, servir como um gatilho mental que direciona a atenção, fortalece disciplina e mantém vivo um propósito que poderia facilmente ser esquecido em meio à correria do dia a dia. Talvez agora você esteja se perguntando se existe uma sequência específica para a prosperidade. De fato, diferentes listas circulam pela internet associando determinados códigos a objetivos variados. Porém, mais importante do que decorar qualquer número é compreender que nenhum código substitui a clareza sobre aquilo que você deseja construir. Um objetivo mal definido dificilmente produzirá resultados consistentes, independentemente do símbolo utilizado. O número pode lembrar o caminho, mas quem percorre esse caminho é você, através das escolhas feitas diariamente. Ao observar esse tema de forma ampla, percebemos que as sequências de Grabovoi despertam interesse justamente porque unem três elementos muito poderosos: símbolos, intenção e repetição. Esses fatores possuem impacto real sobre nossa atenção e nosso comportamento, ainda que as interpretações sobre seus efeitos variem bastante entre diferentes pessoas. Talvez seja exatamente essa combinação que explique por que milhões continuam utilizando esses códigos ao redor do mundo. Independentemente da crença individual, a prática nos convida a refletir sobre algo essencial: onde colocamos nossa atenção diariamente influencia profundamente a forma como enxergamos a realidade. No final das contas, talvez o verdadeiro mistério nunca tenha estado escondido dentro dos números, mas dentro da mente humana. Uma sequência pode ser apenas uma sequência para alguns e um poderoso símbolo de propósito para outros. O que realmente transforma vidas é a capacidade de manter clareza, disciplina e constância na direção de um objetivo significativo. Se este conteúdo ampliou sua visão sobre esse tema tão discutido, deixe o seu like, inscreva-se no Mente Milionária e ative as notificações para continuar explorando conosco os grandes mistérios da mente, dos símbolos e da prosperidade. Aqui, buscamos separar curiosidade, reflexão e conhecimento, para que você construa suas próprias conclusões com consciência. E lembre-se, às vezes, o maior código que você pode ativar não está escrito em um papel, mas nas escolhas que decide repetir todos os dias. Até o próximo vídeo.